Bem, boa noite. Esse vídeo que eu estou produzindo hoje visa, nós discutimos alguns aspectos para o futuro dessa pandemia que nos está atingindo, né? As medidas protetivas que nós estamos obedecendo, né, são medidas extremamente eficazes, né? E compõem-se basicamente da higienização das mãos, né, máscaras, inclusive caseiras, etc., distanciamento social, isolamento de doentes e a ventilação dos ambientes. Essas são as principais medidas que visam a prevenção da infecção nas pessoas que estão fora do ambiente hospitalar. Essas medidas que estão em vigor, elas deverão ser mantidas e até reforçadas nos próximos meses, né? Mesmo que se fale que mais tempo, menos tempo, as medidas de distanciamento social, o fechamento do comércio, isso vai sendo relaxado com o tempo, isso é inevitável, deverá acontecer daqui a algumas semanas. Isso não quer dizer que as medidas de prevenção de infecção individuais devam ser da mesma forma relaxadas. Pelo contrário, elas devem ser reforçadas. Por quê? Basicamente, havendo a flexibilização das medidas de isolamento social, nós teremos mais pessoas circulando nas ruas, não é? O comércio vai abrir, o transporte coletivo vai receber mais pessoas, e isso vai favorecer mais contatos interpessoais, mais aglomerações e, portanto, mais risco de infecção. Então, é um aspecto que deve ser bastante enfatizado, que muito embora as medidas de relaxamento possam vir a ser mais à frente, não acredito que seja agora, nesse mês de maio, mas provavelmente no mês que vem é possível, mas não é garantido, que essas medidas, pelo menos aqui em São Paulo, venham a ser relaxadas parcialmente. Isso não significa que as medidas de proteção individual também o serão. Pelo contrário, o risco aumentará porque o vírus continuará circulando no nosso meio. Ele vai estar circulando. E com mais contatos sociais, com mais aglomeração, com mais pessoas conversando próximas, transporte coletivo, etc., as medidas de prevenção citadas acima e que eu apresento num diapositivo próximo, elas deverão ser reforçadas para se evitar justamente o quê? Uma segunda onda de infecção que foi observada em alguns países e nós precisamos evitar que isso venha acontecer no Brasil. Por isso, o cuidado. Nessa primeira parte do vídeo, eu quero reforçar que o cuidado individual deve ser reforçado doravante, mesmo com o relaxamento das medidas de isolamento social, porque o vírus vai continuar circulando no nosso meio durante alguns meses, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar nessa primeira parte. Nessa segunda parte, eu quero enfatizar os objetivos do distanciamento social. Muitos têm se queixado ou criticado que as autoridades não acertam o pico de incidência da infecção e ficam como se estivessem errando, adiando. Ia ser em abril, agora é em maio, vai ser em junho. Na verdade, isto não é um fracasso das medidas de distanciamento social. Pelo contrário, é o sucesso. As medidas de distanciamento social visam exatamente isso, postergar o pico de infecção. Então, quando o pico passa de abril para maio, posteriormente esperado para junho, significa que as medidas estão surtindo efeito. Surtiriam um efeito ainda maior se a adesão fosse maior por parte das pessoas. Mas o objetivo é exatamente esse, impedir um pico muito alto, num pequeno intervalo de tempo, que levaria o sistema de saúde ao colapso total e às situações dramáticas que foram vividas na Itália, na Espanha e que estão sendo vividas em alguns estados do Brasil, e além de adiar, permitir a operacionalidade, a resolutividade do sistema de saúde. Então, é possível que a gente ainda experimente durante alguns meses a presença de novos casos, não é? Mas num número e numa incidência, né, para ser mais técnico, que é administrável pelo sistema de saúde, dando às pessoas a possibilidade de se tratarem. Não é? Claro que haverá casos graves, teremos óbitos, mas o sistema de saúde terá pelo menos a possibilidade de tratar essas pessoas. Então, as medidas de distanciamento social
são muito importantes, tá? Mesmo que depois esse distanciamento social venha a ser relaxado, caberá a cada um adotar as medidas de prevenção individual para se proteger, ok? É importante também, como um objetivo desse distanciamento social e o adiamento do pico de incidência, darmos o tempo necessário para que vacinas e tratamentos eficazes se tornem disponíveis. Nós temos algumas vacinas em estágio bem avançado de desenvolvimento nos seus estudos, especialmente 2 vacinas que têm a possibilidade de estarem disponíveis ainda este ano, como uma vacina inglesa pesquisada pela Universidade de Oxford e uma vacina pesquisada por um grupo israelense que poderá também, até o final do ano, estar disponível. Então, esse é um objetivo importante, não é? Adiarmos ao máximo o pico de incidência, achatarmos a curva, no sentido de dar tempo para o desenvolvimento de vacinas e de tratamentos. Vários tratamentos estão sendo desenvolvidos, estudados, né? Já conhecemos alguns estudos com cloroquina, hidroxicloroquina, com remdesivir, recentemente publicado. Um outro antiviral, o favipiravir, também importante. A ivermectina, que tem sido estudada com algum entusiasmo. Mais recentemente, divulgados os resultados com anticorpos monoclonais em estudos ainda in vitro e em modelos animais, mas que tem uma perspectiva boa. A corticoterapia, o uso de corticosteroides, especialmente em doenças mais graves, não é, também sendo estudado em alguns hospitais, inclusive do Brasil. Transfusão de plasma também, como uma outra categoria, e alguns outros medicamentos, mas esses são os principais que estão num pipeline mais avançado e com maior perspectiva de sucesso. Portanto, não relaxemos das medidas individuais e devemos aderir ao distanciamento social conforme for orientado pelas autoridades.